Boa noite a todos vocês que estão chegando por aqui. Prazer recebê-los nessa aula. Então, já vai entrando a paz de Cristo, pastor Denis, pastor Denis. Boa noite, graça e paz, meus irmãos, graça e paz, gente. Boa noite, Packer. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Você que vem lá do nosso grupo do WhatsApp, você que vem lá da nossa comunidade no Instagram ou lá do nosso Telegram também, que ouviu falar, que está tendo contato com a gente. Só me ajudem aí com algumas informações. Me diga aí se você me ouve bem, se você está me ouvindo bem. Ah, que bom. Se você estiver me ouvindo bem, me diga aí, me dá um sinal, sinalize. Olha aí o Carlos, boa noite, Terra. Ó, que legal, sejam bem-vindas aí, né? Tem 2 turmas do Estaban, Seminário Teológico Batista Nacional, participando com a gente. Ah, beleza, Felipe, obrigado. Que bom que o áudio está ok. Muito bem, que alegria. Quero agradecer as centenas de pessoas que se inscreveram, se cadastraram para essa aula. Talvez você esteja aqui e não tenha se cadastrado, mas nós tivemos um pequeno cadastro e as pessoas foram lá para um grupo do WhatsApp e outros lugares. Então foram centenas de pessoas, mais de 700 pessoas se inscrevendo, e a partir daquele espaço nós temos contato e fazemos ali diálogos e vamos aprofundar isso na caminhada. Então, que alegria, quero agradecer muito por você ter se inscrito, estar aqui participando. A aula vai ficar gravada, estou na faculdade, não posso ver agora. Gabriele, vai ficar gravada, mas por pouco tempo. Depois eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Que bom que vocês estão chegando. Então, uma alegria receber vocês aqui. Hoje nós vamos bater um papo, vamos conversar sobre um tema que é realmente instigante, especialmente por conta desses últimos eventos no mundo, não é? Então vamos falar sobre o Apocalipse de João. O livro do Apocalipse já foi interpretado de várias formas. A Elenice está me perguntando se eu já li todos os livros que estão aqui atrás de mim. Como diz Humberto Eco, né? Livros não são comprados simplesmente para serem lidos. Muito mais agora com essa coisa online que temos. Eu tenho mais, assim, milhares aqui no computador. Livros, eles servem como uma experiência de pertencimento e de acesso, né? E de acesso quando você... Deixa eu acertar aqui. Deu um probleminha na minha luz, na minha iluminação. Vamos ver aqui o que houve. Então, assim, essa biblioteca, ela serve como consulta, né? Nem sempre você tem a biblioteca toda para ser lida toda. Na verdade, a biblioteca é um lugar de consulta, né? Não li. Obviamente não li esses livros todos e provavelmente não lerei até o findar da minha existência nessa terra, não é? Provavelmente não lerei todos esses livros, mas esses livros, eles servem de consulta, né? Muita coisa que eu publico, que eu produzo de aula, coisas que escrevo, esses livros são importantes para consulta. Alguns deles nunca tocarei, outros eu revisito o tempo inteiro, né? Então, assim, fala um pouquinho aí de onde vocês são. Temos aí mais de 237 pessoas online. Então, isso é
É uma alegria, porque vamos partilhar um assunto muito importante. Então diga aí de onde você é, vai colocando de qual cidade, de qual estado. Aproveita você que foi convidado. Ó, a Dai aí, alô Dai, seja bem-vindo. Cascavel, no Ceará. Vou ao Ceará este ano, hein? Eu vou ao Ceará este ano, num congresso, numa igreja aí no Ceará. Cuiabá, Vitória, Espírito Santo, Canindé, Teresópolis, Rio de Janeiro, Ilhéus, na Bahia. Olha que legal. Aqui do Rio, Maringá, gente de tudo quanto é canto do Brasil. Olha aí, ó. Teresópolis, olha o Rio de Janeiro. Olha a Fabi, outros livros fará sorteio no final da aula. Teixeira de Freitas, eu já estive várias vezes em Teixeira de Freitas. Serra, Espírito Santo. Sou aluna da Unigran Rio, Duque Caxias. Eu já dei aula na Unigran Rio há alguns anos na área, lá no curso de teologia e também no curso de pedagogia. Então, Magalhães, Bastos, olha aí, tem gente de Betânia também, Salvador, Rio das Ostras. Que bacana, que legal você estar por aqui. Então aproveita, ó, e vá mandando essa live para outras pessoas. Vá indicando, porque você talvez tenha tido aí o privilégio de se inscrever, ir para um grupo do WhatsApp, né? E recebeu aí o aviso para estar com a gente hoje. Então já vá mandando aí, já vá mandando esse link para outras pessoas também, para virem participar. Quero aqui mandar um beijo muito especial para o pastor Wellington e a turma, né? Da turma de teologia que está aqui acompanhando. Tem 2 turmas de teologia acompanhando, não é? Tem aqui duas turmas, se não me engano, do Estaban, que estão aqui. E a aula é aqui o nosso bate-papo. Que honra receber vocês aqui também, viu? Que alegria ter os alunos aqui do Estaban acompanhando essa aula sobre Apocalipse de João. E assim, olha, quando vem o Espírito Santo, em julho eu vou ao Espírito Santo, Catuçaba, São Luís, 2 turmas do Estaban, que legal. Eu sou aluno de AD da Unida, de Vitória, pós em exegese e interpretação bíblica, João Pessoa, Paraíba. Grande admiradora do seu trabalho. Obrigado, Fabiola. Muito obrigado, Fabiola Batista, pelo carinho. Tá nervoso, pastor? Não, tô não. Nervoso não, tô alegre. Tô muito feliz por receber vocês aqui para essa aula. Feira de Santana. Te espero de novo aqui na PIB de Palhada, mestre. Vamos sim. Olha aí, Brasília. Ó, o mestre Herman tá por aqui também. Eu vou ao Ceará no final do ano. Tempos bons do Fórum Evangelho e Justiça. Ó, que alegria, que saudade, Adriana. Seja bem-vinda aqui. Bauru, São Paulo. Mogi das Cruzes, olha só, Mauá. Então esse povo todo aí, de tantos cantos do Brasil e fora do Brasil, a gente precisa considerar uma questão importante, fundamental, né? A gente precisa considerar que o Apocalipse de João é um texto que precisa ser lido cuidadosamente, por várias razões. Entre elas, porque esse texto já foi usado para muitas monstruosidades, para muita manipulação. Esse texto já foi usado, esse livro, né, já foi usado para muita violência. Não é? Algumas pessoas morrem de medo do Apocalipse, João. Eu já recebi, assim, acolhi amigos e amigas, ovelhas, alunos, que testemunharam o quanto a leitura do Apocalipse ou o uso do Apocalipse serviu como um instrumento de terror, um instrumento para amedrontar. Não sei você que está aqui nos acompanhando, se você já passou por isso, Regina, para colocar medo nas pessoas. Exatamente. O Apocalipse já foi usado para colocar medo nas pessoas. E a gente precisa entender assim, o que no texto
há de simbólico, compreender a linguagem do Apocalipse. Antes de qualquer coisa, ler o Apocalipse como um exercício mesmo, assim, de interpretação. Ler o Apocalipse desconectado de teorias escatológicas. As teorias escatológicas vêm depois, mas ler o Apocalipse como lemos Gálatas, Romanos e os outros textos. Não é? A leitura, o áudio está tenebroso. Talvez seja, gente, por conta do bug do próprio Instagram. O Instagram tem dado essas crisezinhas. Não sei se para todo mundo tá assim. Para outras pessoas tá ótimo, né? Quando você vem para o Recife... cheguei do Recife semana passada. Estive no Recife aí na ponte, num evento maravilhoso, não é? A praça, junto com Digo e os meus amigos. E depois preguei também nos 3 cultos do domingo. Então, assim, é importante a gente interpretar o Apocalipse considerando a linguagem do Apocalipse. Porque todas as obras neotestamentárias, todos os textos do Novo Testamento, têm um jeito de ser produzido, tem um jeito de se manifestar, tem um jeito de produzir sentido. O Apocalipse também. Para você ter ideia, logo no começo do Apocalipse, né? Logo no começo do Apocalipse, você já tem uma expressão que te ajuda a entender ou começar a entendê-lo, não é? Ele diz assim, bem-aventurado o que lê, ou feliz o leitor e os ouvintes da palavra ou das palavras desta profecia. Vocês perceberam aqui? Vocês perceberam um detalhe? Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. Singular, plural. Quer dizer, aqui nós já temos um indício de que tipo de texto é esse que vamos ler. Primeiro, é um texto que seria declamado, lido publicamente. Isso aí, Apocalipse capítulo 1, verso 3, Rebeca. Obrigado. O Fabiano, assistindo o Senhor, eu mudei a percepção do livro do Apocalipse. E fiquem até o final, que isso vai acontecer com você também. Você que está nos acompanhando. Então, bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que leem. O que isso quer dizer? Então esse livro a expectativa é que ele fosse lido por alguém e as pessoas no mesmo ambiente ouvissem. Quer dizer, você já participou de um culto? Você já participou de um culto em que há uma liturgia e você entra nessa liturgia? Então, para começar aqui, o Apocalipse, ele tem esse tom litúrgico. Olha que coisa interessante. Se tem um tom litúrgico, então ele precisa ser lido a partir dos sentidos dessa liturgia para que ele faça sentido para nós hoje. Ó o que a Jaque está dizendo aqui, ó. Na minha versão estão ambos no plural, tá vendo? Por que estão ambos no plural? Porque já é uma interpretação de quem traduz. Se você olha no grego, e eu estou olhando o texto aqui no grego, é muito visível que o texto está usando singular e plural. Quem lê e quem ouve. Então, isso é um detalhe, é uma questão que passa por nossos olhos. E quem usa o Apocalipse de maneira aterrorizante, sabe, cheio de imagens de morte, de fim, de destruição, não nos fala isso. Não mostra. Olha, só para que você entenda, no começo assim da nossa conversa, o Apocalipse, anota isso aí, o Apocalipse não é um livro de terror. Não é. Então, primeira coisa, o Apocalipse é um livro de liturgia, de culto. Ele foi escrito como uma obra litúrgica. Olha que coisa interessante. Anota isso aí. O Apocalipse é um livro litúrgico. Não é à toa que ele é perpassado por vários hinos. Existem vários hinos. E alguns desses hinos nós cantamos, né? Nós cantamos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Esse tema tá
em um dos cânticos do Apocalipse. Não sei se você conhece. Se você conhece outros hinos que lembram o Apocalipse, vai colocando aqui para que eu possa identificar também. Então, assim, é importante a gente entender que o Apocalipse ele tem sinais, tem imagens, tem uma estrutura, tem uma forma. Ó, Rebeca, pessoal, atenção para o que ele falou. Para inicialmente lermos o Apocalipse desconectados das teorias escatológicas. Ao menos inicialmente. Isso aí, Rebeca. É isso aí. Quer dizer, desconectar das teorias escatológicas, entende? Desconectar das teorias escatológicas, para que a gente possa entendê-lo em sua profundidade. Aí, aquelas imagens todas, vocês já devem ter ouvido falar do dragão, não é? Lembra do dragão? O dragão que persegue a mulher, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Já viram essas expressões? Os gafanhotos que surgem, as estrelas que caem, todas essas imagens, elas carregam um poder litúrgico. Olha que coisa interessante. O que isso quer dizer? Esses textos, essas imagens eram lidas no culto. As 7 igrejas que recebem o Apocalipse, elas ouviam o Apocalipse no culto. E quem estava ouvindo o Apocalipse no culto, então entrava na história do Apocalipse e se enchia, sabe de quê? De esperança. Olha, quando você está num culto, olha aí o Alain, boa noite Alain, meu querido amigo, agora doutorando em ciências da religião. Quando você está num culto e um louvor, uma pregação ou qualquer tipo de movimento litúrgico que fala da vitória sobre a morte, a vitória de Jesus, você não entra nisso e sente a experiência de vitória, se enche de esperança. Então, olha que coisa interessante. Vamos desconectando o Apocalipse das teorias escatológicas por enquanto. E agora vamos olhando o Apocalipse como esse discurso, essa liturgia para produzir esperança. E como produz esperança, né? Hoje, então, você vai ter aí um outro olhar sobre o Apocalipse. É esse o ponto. Um outro olhar sobre o Apocalipse. E eu gastei um tempão estudando isso, né? Eu, além de pastor, sou pastor aqui na Igreja Batista Betânia. Tem alguns de Betânia aqui que estão com a gente. Além de pastor na Igreja Batista Betânia, eu tenho graduação, mestrado, doutorado em graduação em teologia, mestrado e doutorado em ciências da religião. E em ciências da religião estudei a Bíblia. As minhas pesquisas foram feitas em relação à Bíblia. E mais do que isso, no meu doutorado eu estudei o Apocalipse de João. Eu gastei 4 anos da minha vida pesquisando o capítulo 9 do Apocalipse de João. Inclusive tem um livro escrito, publicado, já está na 2ª edição, sobre o Apocalipse de João. Que eu posso, no decorrer da nossa caminhada aí, quem sabe, indicar algum sorteio, coisa do tipo. Fica com a gente aí que isso é possível. Então, assim, naturalmente, a minha formação me ajudou na compreensão mais profunda desse livro, porque eu estudei o Apocalipse de João e estudei uma literatura que precede o Apocalipse. Olha aí, qual literatura que precede o Apocalipse? A literatura judaica, entende? A literatura judaica. Que literatura judaica? A literatura conhecida como literatura apocalíptica. Só para você já anotar aí. O Apocalipse de João é um livro entre outros livros que nós conhecemos como apocalíptico. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Você já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu, coloque aí. Se você não ouviu, olha, professor, olha, pastor, não ouvi, Kenner, não ouvi ainda, então. Há uma literatura que, quando a gente olha o Apocalipse de João, nós temos que perguntar o seguinte: existem outros textos parecidos com o Apocalipse de João? Eu digo, tem. Essa literatura em torno do Apocalipse de João chama-se literatura apocalíptica ou literatura do segundo templo. Nós temos o primeiro templo e temos o segundo templo.
O primeiro templo é aquele construído por Salomão, etc. O segundo é no período depois do exílio. E nesse tempo aí, entre o segundo templo e os primeiros 70 anos depois de Jesus, nós temos um conjunto de livros que surgem. E pasmem, esses livros carregam a mesma linguagem do Apocalipse de João. Então, se já carregam a mesma linguagem do Apocalipse de João, isso nos ajuda a entender, não é, o Apocalipse de João. Eu não posso entender o Apocalipse de João se não compreender os outros Apocalipses, entende? Então, assim, eu estudei isso, né? No meu mestrado também estudei isso, estudei essa literatura do Segundo Templo, tenho um livro sobre isso, tenho artigos sobre isso. Durante muitos anos ministrei e continuo ministrando aulas sobre isso. E agora, no doutorado, né, em 2015 me formei, eu estudei o Apocalipse, né? Talvez você não me conheça, mas eu sou casado, tenho 3 filhos, já sou pastor há alguns anos. E esse meu trato com o texto é um trato que eu tenho tentado no diálogo comunidade e academia, sabe? Aliás, eu assinei o contrato com uma editora, uma grande editora, e essa editora me pediu que eu produzisse um texto do Apocalipse, sobre o Apocalipse, fazer esse diálogo, a vida acadêmica e comunidade de fé, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas compreendessem que o Apocalipse de João não é um livro, de terror, não é um livro de medo, não é um livro, o que eu vou dizer agora, não é um livro que trata sobre simplesmente o fim do mundo. Aí você pergunta, professor, ficou complicado. Como assim? Sim, o Apocalipse não fala exatamente sobre o fim do mundo. Entenderam? É esse o ponto. Sobre o que o Apocalipse de João fala? Eu estou aqui tentando acertar a minha iluminação, que às vezes ela dá uma caidinha, sabe? Quero comprar o livro. Sim, Luci, eu acho que nós vamos conseguir daqui a pouquinho ver uma maneira para a gente organizar isso, né? Então veja, ó que coisa interessante. O Apocalipse não fala exatamente do fim do mundo. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a maioria das vezes, quando falamos do Apocalipse de João, não é? Nós já pensamos no terror, no fim do mundo, não é? Na destruição de todas as coisas. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso que está acontecendo, não é? O Apocalipse está falando de outras coisas. Entre elas, apresenta Jesus como centro do universo. É um livro que trata da justiça e da escolha pela justiça dos seus seguidores, os seguidores do Cordeiro. Então, durante a minha pesquisa, eu pude descobrir todas essas coisas. Eu pude tratar de todas essas coisas e um novo jeito de ler o Apocalipse completamente diferente, não é? E que não considera também essas coisas, é preterista, é futurista. Não precisamos entrar nessa querela. Pessoal, deixa eu só tentar achar aqui o carregador do computador, porque é o computador que ajuda na iluminação. Só um minuto. Aqui. Pronto, agora sim. Então, assim, até essa discussão, eu vou ler o Apocalipse de maneira preterista, de maneira futurista. Gente, não precisamos entrar nisso. Pelo contrário, o Apocalipse deve ser lido de maneira literária, simbólica, pastoral e exegética, né? Então, eu preciso aqui falar com vocês que esse tempo é curto. Lógico que nós temos pouco tempo aqui para conversar, né? Numa live como essa, é difícil você expor tanta coisa. Por exemplo, esses anos todos de pesquisa
Eu não consigo fazer isso aqui, não é? Aqui numa live, mas a gente tem muita coisa, não é? Muita coisa que vocês mandaram, inclusive. Vocês responderam uma pesquisa, e essa pesquisa me ajudou muito a perceber quais eram as principais dúvidas de vocês. Não sei se todos aqui, a maioria aqui provavelmente tenha respondido, né, aquela pesquisa. Se você respondeu aquela pesquisa, até dá um toquezinho aqui, porque isso me ajudou a preparar essa aula, né? Sim, só dá para ter um petisco. É verdade, Elton. Só dá para ter um petisquinho aqui, né, na nossa conversa. Mas eu pude perceber algumas dúvidas que vocês tiveram e isso, né, foi fundamental para que eu pudesse, para que eu conseguisse preparar essa aula à luz das dúvidas que vocês levantaram. O tempo aqui é muito curto, não dá para discutir isso tudo no Instagram. E no final dessa aula, inclusive, quem assim, desejar continuar, não é, comigo na caminhada, quiser continuar comigo, olha, eu fiquei sabendo da live às 19h56. Então, se depois você quiser continuar comigo, eu vou no final apresentar uma oportunidade, tá bom? Uma oportunidade da gente estudar mais o Apocalipse, entender, tirar essas dúvidas, aprender coisas que nós não sabíamos antes, coisas que eu pude descobrir na minha pesquisa, no meu trabalho em sala de aula, inclusive coisas que eu consegui trabalhar nas comunidades de fé, por onde passo, onde estou e por onde prego. Mas por agora, pegue o papel, a caneta, porque é hora para a gente aprender, para a gente compreender melhor esse texto. Vamos lá. Então assim, nós já temos falado algumas coisas, né? Já tinha falado algumas coisas no início aqui sobre o Apocalipse. Mas uma coisa que a gente precisa considerar profundamente é que o Apocalipse ele tem que ser lido num primeiro passo de forma autônoma. O que isso quer dizer? Eu não posso ler o Apocalipse já conectando a teorias escatológicas do tipo, né? Tem gente que acredita são pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. O que isso quer dizer? Tem gente que acredita que a vinda de Jesus acontecerá depois de uma grande tribulação. Outros acreditam que a vinda de Jesus acontecerá antes da grande tribulação. Então você tem os pré-tribulacionistas, os que creem que Jesus volta antes de 7 anos de tribulação. Tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus volta depois de uma grande tribulação. Tem os pré-milenistas, que acreditam que Jesus vem e depois se instaura o milênio. Não sei no que você acredita. Outros acreditam que Jesus vem depois que o milênio se estabeleceu. Essas discussões escatológicas ou da escatologia tradicional, eu acho que isso a gente precisa deixar de lado num primeiro momento, né? Ler o Apocalipse sem considerar exatamente estas questões. Ler o Apocalipse como um texto que tem autonomia, que reinterpreta, o Apocalipse reinterpreta imagens da tradição que o precede e está falando de maneira profunda a respeito das condições existenciais, ou o jeito como a igreja vive, não só no primeiro século, mas em todos os tempos. Então o Apocalipse não é só sobre o passado, o Apocalipse não é também só sobre o futuro. Esse é um ponto. Então, alguns de vocês perguntaram, mas sobre o arrebatamento, não é? Como que é o arrebatamento? O arrebatamento aparece no Apocalipse de João? Anotem isso. No Apocalipse de João não há a palavra arrebatamento. Não há o conceito de arrebatamento. Isso não está no Apocalipse de João. Mas como, professor? Não está. Você pode deduzir isso de outros textos, mas não pode falar isso do Apocalipse de João. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes na sua vida, mas lá não tem isso. Não no Apocalipse. No Apocalipse,
Nós não temos, por exemplo, o conceito de anticristo. Não há o termo anticristos no Apocalipse de João. Não temos isso. A palavra anticristo não aparece no Apocalipse. Aí alguém talvez pergunte, mas professor, como é isso? Eu ouvi a vida inteira que o Apocalipse e o anticristo... Não. Lá no Apocalipse de João essa palavra nem aparece. Então como que eu posso olhar então, olha só, a Rebeca, debates sistemáticos do tipo pré, x, pós, além de empobrecer o texto, dá um sono. É verdade, dá um sono mesmo, viu, Rebeca? Deixados para trás fez um baita de serviço. Sim, Sam, o Deixados para Trás realmente se torna uma espécie de fonte, né, para muita coisa que a gente inventa. Então o Apocalipse não fala de terror do fim do mundo. Vamos olhar o Apocalipse de maneira geral? Vamos lá? Vamos assim, olhar de forma técnica, mas de forma geral. Quer dizer, como que quando eu me deparo com esse livro, né, que tem 22 capítulos, o que eu encontro aqui? Pega a caneta, pega o papel e anote isso, porque isso vai te ajudar a ler o texto. Eu não vou poder me aprofundar em todas as partes, mas você já vai ter um mapa assim, ó. Vamos lá. O Apocalipse, ele tem primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos os destinatários. Você tem ali as 7 igrejas. Essas 7 igrejas não são igrejas simbólicas, não são igrejas do futuro, não são igrejas metafóricas, são igrejas, são comunidades cristãs da Ásia que viviam dentro do Império Romano. Então, quando João ele escreve o Apocalipse, ele tem a visão, ele manda para 7 igrejas. E é interessante, porque se você der uma olhadinha na geografia das 7 igrejas, as 7 igrejas fazem um círculo em toda a Ásia. Para dizer o seguinte, ó. As 7 igrejas representam todas as igrejas do primeiro século e de sempre. Então o que vai ser dito para as 7 igrejas pode ser dito para as 7 igrejas do primeiro século e para todas as igrejas de toda a história. Então, cada igreja não significa um tempo da história da igreja, não, são igrejas literais que representam o povo de Deus. E é interessante que, se você der uma olhadinha na estrutura, isso aqui você não consegue ver com facilidade. No centro, 3, no centro está Tiatira. Qual é a igreja de Tiatira? É exatamente aquela igreja que trabalha e que aparece a tal da Jezabel. Já ouviram falar da Jezabel? Então, essa Jezabel, ela é um símbolo da grande preocupação que João tem. Qual que é a grande preocupação que João tem? João se preocupa muito, está muito preocupado com alguns problemas. Problemas internos. Quais são os problemas internos? Gente das igrejas que não estava aceitando a liderança de João. Problema interno. Gente internamente que estava levando o povo a ter uma relação pouco aceitável com o mundo do seu tempo. Agora tem gente internamente com discursos e doutrinas esquisitas, nicolaítas e etc. Qual era o problema de fora? A relação com o sistema do mundo, com o império. Não é? A relação com o império. Que relação? O império, ele enganava. O mundo do tempo de João tinha um negócio chamado Pax Romana. Anote aí, nesse papel que você está usando. Pax Romana. E essa Pax Romana, ela era um tipo de discurso enganador, que apresentava um tipo de paz, mas era uma paz falsa. Entenderam? Uma paz falsa. E aí, essa paz falsa atraía a igreja. João está muito preocupado. Por quê? Porque a igreja estava sendo conivente, não é? Estava
estava aceitando esse discurso romano e tentando se beneficiar do Império Romano. Aí, isso serve tanto para a igreja daquela época como para nós hoje. Não é? Essa relação acrítica com a sedução dos bens, dos benefícios sociopolíticos, econômicos, etc. Isso serve para lá e serve para cá. Não é? Então, veja só. João então exorta para que eles sejam fiéis, para que eles resistam. E aliás, o próprio João vai dizer, ó, se vocês forem fiéis até o fim, receberão a coroa da glória. Então, capítulo 1 até o capítulo 3, assim, não é? Do 1 ao 3, você tem exatamente essa exortação. Então nós já temos aqui um indício para quem João está escrevendo, né? Para as 7 igrejas. Aí nós temos o capítulo 4 ao capítulo 11, esse bloco. Do capítulo 4 ao capítulo 11, começa um culto no céu. João vai para dentro de um culto no céu. Olha que interessante. O que ele vê nesse culto? Vê o trono, vê os anjos, vê um livro que é entregue para o cordeiro. E é interessante, porque o texto diz que ninguém poderia tirar os 7 selos. Ninguém poderia tirar os 7 selos, só o cordeiro. João chora porque ninguém poderia tirar os 7 selos. Porque ninguém tinha o domínio sobre a história. Então, se ninguém tem domínio sobre a história está jogada ao caos. Aí vem a imagem do cordeiro. Ele é digno de tirar os 7 selos. Aí a morte e ressurreição de Jesus dá a ele autoridade e soberania. É isso que o Apocalipse está falando. Então não é uma questão do futuro, é uma questão do sempre. Uma questão do sempre. Qual sempre? Jesus, Senhor da história. É essa a fala do Apocalipse. Já nos primeiros capítulos do segundo bloco. Entende? E aí, veja só, você tem a exposição de Jesus. Você tem a exposição de Jesus como Senhor dos céus e da terra. E do outro lado, logo depois, vai surgir exatamente aquele que é o inverso. Então, o dragão, as bestas, é uma espécie de inverso. E aí o Apocalipse faz a seguinte pergunta: a quem nós vamos seguir? Ao cordeiro ou ao dragão? Mas vamos lá, calma que a gente está ainda tentando definir os conceitos, né? Definir as imagens. Dentro disso, do capítulo 4 até o 11, tem um culto. O culto começa, tem meio e termina. Termina no capítulo 11. No capítulo 11 ele termina dizendo que o Senhor é entronizado. Então, as trombetas, não é? Que você encontra, os selos e as trombetas, são 7 selos, 7 trombetas. O último selo abre as 7 trombetas. E olha que interessante, as trombetas, ou melhor, os selos e as trombetas, que são essas imagens aterrorizantes, de onde vem? Vem do Êxodo, das pragas do Êxodo. Quem lembra o que as pragas do Êxodo representavam? Punição de Deus contra os inimigos do seu povo e salvação do povo. Então, do capítulo 4 ao capítulo 11, nós temos um discurso, primeiro, de uma adoração no céu, de uma exaltação no céu, e de um cordeiro que domina a história e que, na liturgia cantada, todos expressam a alegria de saber que esse cordeiro domina a história e que essa história será concretizada por ele. Pronto, capítulo 11. Fim da história. Ele é exaltado. O que isso produz? Esperança. O que isso produz? Justiça. O que isso produz? Adoração. Esperança porque o povo poderia ser fiel, porque sendo fiel, o cordeiro seria o rei. E quem fosse fiel reinaria com ele. Justo por quê? Porque é justiça de Deus no mundo, na história. Entende? Porque a justiça de Deus seria estabelecida. Os maus perderiam. O império e o sistema do mal perderia.
e a justiça se estabeleceria. E lógico que isso produz o quê? Um posicionamento da igreja. A igreja diante desse sistema, a igreja diante desse mundo. Então, você tem as imagens que estão ligadas ao mundo de João e verdades que saem dessas imagens. Então, eu não posso ler esse bloco do 4 ao 11 colocando tudo no futuro, entende? Colocando tudo para frente, sem saber que João está ali preocupado com uma igreja de forma pastoral, de forma profética, para que aquela igreja se permanecesse fiel e suportasse as pressões e o Cordeiro fosse exaltado. Ok? Faz sentido para vocês? Isso faz sentido? Está fazendo sentido para você o que estou dizendo aqui? Provavelmente você não tenha ouvido isso. Se faz sentido, coloque aí uma mãozinha no chat, me faz saber de sim. Então, coloque aí para que eu possa estar dialogando com vocês. Faz sentido. E é um outro jeito. Liberta ou não liberta, não é? Não dá um jeito muito melhor de ler o Apocalipse. O Apocalipse vai deixando, né, de ser esse negócio aterrorizante e vai se tornando uma experiência de adoração a Deus e, mais do que isso, de certeza que o Cordeiro é o Senhor, né? O Cordeiro é o Senhor. Aí veja, aí continua. Parece que o capítulo 11 acaba, né? Pronto, acabou o Apocalipse. Aí, de repente, abre-se um sinal no céu, capítulo 12. No capítulo 12 aparece o dragão e a mulher. E quando você olha a mulher, olha só, vamos dar uma lidinha nessa mulher, como essa mulher é. Apareceu um outro sinal do céu, um dragão cor de fogo com 7 cabeças. Estou lendo o capítulo 12, tá? Se tiver com a Bíblia aí, não é? Capítulo 12, cor de fogo com 7 cabeças, 7 chifres, sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu. Tudo isso são imagens da literatura judaica. Tá? O Ângelo já anotou 4 páginas do caderno, hein? Você, quantas páginas já anotou aí? Aí aparece a mulher. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Essa mulher, ela aparece aqui no capítulo 12, verso 1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Sol, lua sobre os pés e uma cabeça com 12 estrelas. Me diga aí, o que você lembra na hora? Lembra daquele sonho de José, lá em Gênesis? O que ele vê? Ele vê exatamente isso, vinculado a essa mulher. Então, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher representa exatamente o povo de Deus. Quem é esse dragão? É o que persegue o povo de Deus, não é? Não só a igreja, Gilson, mas todo o povo de Deus na história e quem segue o Cordeiro agora. Esse povo de Deus tem o Messias, que é essa criança, que é levada para o céu. Não é? Que é levada para o céu. E depois esse dragão vai perseguir os descendentes dessa mulher, os seus filhos. De quem que ele está falando? Ele está falando exatamente do povo. Lembram? Vocês se lembram das 7 igrejas? Então, está falando exatamente dessas igrejas. Está falando exatamente desse povo que agora ouve com esperança. Ouve com esperança. E lê, né? E ouve com esperança essa história que Jesus é o Senhor dela. E aí, vejam só. Você tem o capítulo 12, o capítulo 13 e vai até o capítulo 22. Todo um processo. Qual o processo? O processo agora da disputa, quase que uma guerra. Soraya, lembra do sonho de José? José teve um sonho e viu o sol, estrelas. Aquelas estrelas e aquele sol, aquela coisa, representava quem? Os seus irmãos, os seus pais, a sua mãe. Ou seja, o povo, a descendência do povo de Deus. Entendeu? E aí você vai ver toda hora o profeta, né, João, o visionário, repetindo as ideias. Isso é importante. Anote isso aí. A Maria nessa live vai ficar salva 24 horas só, tá? Salva 24 horas. Então assim, o Apocalipse
associar o capítulo 12 ao imaginário coletivo do povo judeu. Exatamente, Rebeca. Então, o Apocalipse, ele não tem uma forma linear, entendeu? O Apocalipse, ele fica repetindo as imagens. O capítulo 12 fala do dragão que persegue a igreja. Quando aparecem as duas testemunhas têm traços proféticos. Algumas coisas ligadas a Elias e outras coisas ligadas a Moisés, mas exatamente o quê? Os traços proféticos de Moisés. Depois, se você quiser dar uma lidinha no capítulo 11, você vai encontrar isso. No capítulo 11 você vai encontrar isso. E quem são essas duas testemunhas? Representam o mesmo grupo lá no capítulo 12. A igreja que é profética no mundo. Então essa igreja profética no mundo, ela não se dobra ao dragão e não se dobra, ok? Ao sistema que quer cooptá-la. Então, olha só, o Apocalipse é esse livro de esperança, mas é esse livro também de compromisso. Não é? De compromisso. Que a igreja agora tem que resistir. É quase uma ideia de batalha, sabia? Do capítulo 12 ao 22, usa as imagens das batalhas que nós encontramos numa literatura, que eu vou falar mais sobre ela. Que é a batalha cósmica. Você sabe os livros que foram encontrados lá em Qumran? Lá em Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Lá tem uma obra chamada O Rolo da Guerra. E o rolo da guerra era exatamente esse texto que falava de uma batalha cósmica, simbólica, que o povo já vivia ao escolher por Javé. O capítulo 12, do 12 ao 22, é como um rolo da guerra, em que se colocam duas forças e se faz a seguinte pergunta: de que lado você está? Você está do lado do Cordeiro, porque vai aparecer as 144 mil. Você lembra dos 144 mil? Que aparece no capítulo 7 e também aparece depois no capítulo 14, os 144 mil virgens, puros. É lógico que essa linguagem é uma linguagem simbólica. 144 mil não representa um número literal. 144 mil representa o quê? Todo o povo de Deus que não sucumbe aos prazeres, interesses e projetos do sistema que o dragão representa. Aí no capítulo 12 ao 22 é exatamente essa batalha cósmica em que o povo de Deus escolhe seguir o Cordeiro. Aí nós temos duas forças. É aí que a gente consegue entender o quê? A imagem do capítulo 13, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Esse aqui, eu queria que você inclusive me dissesse se você tem dúvida sobre isso, sobre a besta. Sabe aquela coisa? 666. Você já ouviu falar nisso? O 666. Se você já ouviu falar, coloque aí, vá colocando aí, se você já ouviu falar nesse negócio. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nisso sobre chip, marca. Sim, temos dúvida. Paula Terra. Olha, Terra é minha parente aí, ó. Então, olha que coisa interessante. Vamos entender isso? Vamos entender esse negócio? Vamos entender. O capítulo 12 apresenta o dragão, certo? Não é assim? O dragão, lá no capítulo 13, se você olhar o capítulo 13, o dragão entrega a autoridade para a besta que sai do mar. Essa besta que sai do mar, ela é identificada como 666. E ela diz, quem tem sabedoria, entenda. Para a gente entender, a gente precisa considerar uma coisa. Na época do Apocalipse de João, era muito comum o uso de números para identificar nomes. Um exemplo, há um texto que nós não conhecemos muito chamado Oráculos Sibilinos. Anote aí, Oráculos Sibilinos. Os oráculos sibilinos que nós não conhecemos, mas eles conheciam bem,
Usavam, por exemplo, 888 para se referir a Jesus Cristo. Então o que é o 66? O 666. O 666. Ó, a Rosângela, a vacina do Covid, já ouvi esse absurdo. Pois é, não é? O 666 é uma espécie de gematria. É um tipo de número que significa um nome. E o nome que usa as letras, não é? 666 é Nero César. Alguém até chegou, alguém já disse assim, ó, Nero. Então, Nero César. Quem era Nero César? Nero é o símbolo do Império Romano. É o símbolo do sistema. É o símbolo do mundo que estava atraindo a igreja. Aí, olha só. O Apocalipse faz a seguinte pergunta: de que lado você está? Qual a marca que você vai receber? Lembra da marca na testa e na mão? Testa e mão. Pensamento e atitudes. Como aparece no Antigo Testamento, os filactérios que deveriam ser, as leis deveriam estar amarradas na testa e na mão. Manu, meu Deus, e o pavor que eu tinha quando tirava um número assim no sorteio. É referência à Igreja Católica? Não, Gilson, não é referência à Igreja Católica. É referência a um sistema que tem o dragão como seu fôlego. O que o dragão quer? Ó, o texto diz, ele usa a economia, usa a cultura, usa todas as forças necessárias para o quê? Para tragar a igreja. Para fazer a igreja instrumento dos seus interesses. Aí, olha que coisa. Lá no capítulo 7, os 144 mil são marcados. E no capítulo 13, os seguidores da besta são marcados. Aí o Apocalipse faz a seguinte pergunta: quem marca vocês? A besta ou o cordeiro? Entendeu aqui? Então o Apocalipse, ele agora vai nos convidando, vai convidando todos os ouvintes do primeiro século e hoje a escolhermos entre aceitar os projetos do sistema ou aceitar o cordeiro. Isso é a marca da besta. Nós não podemos ler esses sinais de forma literal, porque se eu leio de forma literal, eu mato o Apocalipse. E a forma literal faz com que o Apocalipse seja colocado sempre para o futuro. Vamos lá. Se o texto estivesse falando só sobre o futuro, qual o sentido de lermos ele hoje? Não é? Quer dizer, lemos ele hoje porque ele faz sentido para a gente. E aí no final do Apocalipse você tem lá o milênio, você tem o novo céu e nova terra. Aí, olha, o Apocalipse não fala na destruição do mundo. O Apocalipse fala na restauração de todas as coisas. E diz assim, ó, quem for fiel nesta restauração viverá na Nova Jerusalém. E por que é a Nova Jerusalém e não outro nome? Porque é um judeu que está escrevendo, é João, um visionário. Um visionário que conhece o seu povo e a partir da sua tradição escreve. Então, para você entender, inclusive, o Apocalipse, gente, para a gente entender o Apocalipse, nós precisamos conhecer esse mundo de literatura a partir do qual o Apocalipse surge. Oh, meu filho está aqui, vem cá, Roger. Deixa eu apresentar para vocês o meu filho aqui, ó. O Roger. Oi. Tá aqui assistindo a aula com a gente, ó. Esse molecão bonito. Dá um oi pro pessoal aí, Roger. Oi, gente. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é simples. A igreja já vive, sempre viverá. Sempre viverá. A experiência de escolher entre o cordeiro e o dragão. Aí nós podemos ser as duas testemunhas, os 144 mil. Entende aqui? Então, olha que beleza o Apocalipse. E aí tem um outro ponto do Apocalipse, né? Ele vai ensinando isso, dizendo, Jesus é o Senhor do universo, o Senhor da história, o único digno de ser adorado, né? O único digno de ser adorado. Então, entre adorar a besta e adorar o cordeiro, os fiéis sempre adorarão ao cordeiro. Então, assim,
Olha só como o Apocalipse é profundo. Agora, é claro, gente, que não dá pra gente aprofundar nisso tanto. Não dá pra gente falar disso de forma detalhada, símbolo por símbolo. Então, foi assim, porque recebi tantas questões e quero aqui pedir licença a você para falar de uma oportunidade de estudo mesmo, sabe? Uma oportunidade de estudo. Isso porque o conhecimento liberta, né, Fabiano? Ler apenas dessa forma para o futuro também desqualifica o livro, pastor. Isso só para o futuro acaba desqualificando o livro. Então, assim, eu sempre sou muito questionado, né? Não acabou não, estamos na aula ainda, estamos em aula. Há muita gente questionando, perguntando. Eu recebi várias mensagens, não é? E não dá para trabalhar tudo aqui, não é? Nesse espaço aqui de um Instagram. Então, assim, eu quero pedir licença a você que deseja continuar estudando isso, que deseja continuar estudando esses temas, especialmente de forma mais profunda. Isso é uma pitada. Então, eu pensando nisso, né? Pensando nessa possibilidade de aprofundar, não é? Aprofundar nesses assuntos, melhor explicar, para tirar esse terror, esse medo, eu lancei um curso sobre o Apocalipse de João. O curso é Apocalipse de João, sabe? São várias aulas e depois 4 encontros ao vivo sobre isso. Não sei se você gostou. Você gostou dessa aula? Você achou que ela traz novas ideias, traz liberdade, liberta você de tantas coisas? Muita gente disse aqui, ó, eu nunca imaginei que fosse isso é libertador. É a experiência que eu tenho, e na verdade isso é uma vocação, porque estudar as escrituras me leva a ter um compromisso mais profundo com o texto, não é? Com o texto, com aquilo que o texto é, não é? Com aquilo que o texto deseja que a gente saiba. Então, assim, eu preparei um curso ele tem pelo menos 5 módulos e 4 aulas ao vivo comigo. Nós vamos ter 4 aulas, não é? E tem um grupo no WhatsApp, para que você possa acessar isso. Então, são 4 aulas. Eu vou falar sobre mudando o olhar do Apocalipse. Eu vou falar sobre a apocalíptica judaica, o contexto da linguagem do Apocalipse. Vou ler o Apocalipse parte por parte. Vou indicar livros, vou indicar artigos. Vocês vão ter encontros comigo, não é? Vamos falar da batalha final. Então, esse curso, qual o benefício dele, né? É que as aulas são gravadas e liberadas semanalmente, né? Semanalmente. Então, por que estudar, né? Por que fazer? Simples, para nos libertar, para aprender. O valor final, assim, o valor dele, que você pode dividir até em 12 vezes. Você pode dividir em 12 vezes. O valor dele é R$697. R$697. Dividido em 12 vezes. O que daria aí R$58. R$58 por mês. Então, você pode pagar com Pix, você pode pagar no cartão, você pode dividir em 12 vezes. Você pode pagar cartão e Pix. A ideia é facilitar, sabe? Facilitar o acesso à leitura do Apocalipse. E ajudar a lê-lo de maneira muito mais libertadora, muito mais transformadora e nova. Como que você pode fazer? O livro é esse aqui, ó, o meu livro. Pedi para mostrar. Como que você pode fazer esse curso? Simples. Você que se cadastrou, quem se cadastrou, vai receber o link lá no grupo do WhatsApp, se você se cadastrou. Mas se você não se cadastrou, você pode também ir lá na minha bio. Na minha bio, você tem na bio lá um link, e nesse link você pode fazer a inscrição, fazer o pagamento. O curso vai ser liberado semanalmente, as aulas estão todas gravadas, podia ser R$666. Verdade, né? Verdade, Vera. Então, assim, as aulas estão todas gravadas e nós também teremos
nós também teremos encontros presenciais. Então, o que eu recomendo que você faça? Saiba que da live, já vai lá na bio, já garante sua vaga. Você que está inscrito no nosso grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, você já vai ter o link lá, o link vai ser enviado para você, tá bom? Vai ser enviado para você. Teremos certificado, então você que precisa de certificado, nós vamos emitir um certificado, quem precisar. Lá no grupo do WhatsApp você vai ter acesso ao link, se inscreva. E uma coisa, essa live ficará gravada, né? Vai ficar gravada aqui e disponível 24 horas. Então, de hoje para amanhã, para que você possa ver. E o carrinho vai ficar aberto para que você possa adquirir o curso uma semana. Então, de hoje, durante uma semana, você pode adquirir. Tem uma equipe à disposição, caso você queira tirar dúvidas, entender melhor, para que você compreenda como o curso funciona. É uma oportunidade de você aprender mais sobre esse... falar o nome do meu livro? Sim. O Apocalipse de João, Caos, Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Vou fazer o seguinte: quem se inscrever no curso, além do material que nós vamos mandar, eu vou arrumar uma forma de acesso mais barato a esse livro. Talvez até sortear alguns, tá bom? Vamos fazer isso. Eu vi que o pessoal está interessado no livro. Eu tenho como tê-lo de forma mais em conta. Além disso, eu posso sortear alguns, os que se inscreverem, tá certo? Então, lá no link, na minha bio, você tem acesso, você pode se inscrever nesse curso. E se você está lá no nosso grupo do WhatsApp, lá também nós vamos enviar, a equipe vai enviar o link para que você possa se inscrever. A aula fica gravada, 24 horas, e você pode se inscrever, o carrinho vai ficar aberto durante uma semana. Beleza? Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha aberto aí coisas, novas perspectivas. E eu termino dizendo, o Apocalipse não é um livro de terror. O Apocalipse é um livro de esperança. O Apocalipse é um livro de convocação para a justiça. E o Apocalipse é um livro de adoração. Adoração ao Cordeiro. Só essas ideias já arrancam da gente toda e qualquer perspectiva de medo em relação a este livro tão maravilhoso. Te encontro lá no nosso curso para aprofundarmos essas ideias tão importantes, tá bom? Um beijo, obrigado pela tua presença. Tivemos aqui mais de 300 pessoas acompanhando. E isso mostra que o tema é interessante e nós continuaremos falando disso de forma mais profunda lá naquele curso que você pode fazer, se inscrever durante uma semana. Na minha bio ou lá no grupo do Instagram. Você que se inscreveu, inclusive, vai receber um e-mail. E esse e-mail vai te ajudar a fazer todo o processo, caso você queira fazer o curso. Um abraço. Como será ministrado o curso? O curso será todo online. Você vai poder acessar quando você quiser, tá bom? Obrigado aos alunos aí do Estaban que estiveram com a gente. Obrigado, professor Wellington. Obrigado você do Brasil inteiro que esteve aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma honra estar com vocês. Espero contribuir um pouco mais para entendermos esse maravilhoso livro, que não é de terror, é de alegria, é de adoração. É um livro de esperança. Um abraço, até as aulas, até o curso.